Toda dor tem um motivo. Pode ser físico, quando o corpo comunica que algo está errado, ou psicológico, quando o desejo é frustrado, o amor é perdido, ou o medo do futuro pesa mais do que o presente. Mas, mesmo com motivo, a dor é uma experiência universal, ninguém escapa dela. A vida parece exigir sofrimento como condição básica, um tipo de tributo inevitável pelo simples fato de estar consciente. E foi exatamente isso que levou Arthur Schopenhauer a afirmar que a dor não é um defeito do mundo, mas a sua própria essência. Em uma época em que o otimismo racional dominava a filosofia, Schopenhauer foi uma voz dissonante. Enquanto seus contemporâneos acreditavam que a razão humana caminhava rumo ao progresso e à felicidade, ele via um cenário bem diferente, o de uma humanidade movida por um impulso cego, incessante, que condenava todos os seres vivos à insatisfação perpétua. Esse impulso, que ele chamou de vontade, seria a força por trás de tudo que existe, da natureza, da vida e da mente humana. E, segundo ele, é justamente essa vontade que nos torna incapazes de sermos plenamente felizes. Para compreender o pessimismo de Schopenhauer, é preciso começar pelo ponto central de sua filosofia, a distinção entre o mundo como representação e o mundo como vontade. O filósofo se inspirou em Immanuel Kant, que havia afirmado que nunca podemos conhecer a coisa em si, ou seja, a realidade tal como ela é, mas apenas a maneira como ela aparece para nós, o fenômeno. Schopenhauer concorda, mas acrescenta algo. Se não podemos conhecer o mundo em si por meio da observação externa, podemos conhecê-lo de dentro, por meio de nós mesmos. Quando observamos o próprio corpo, percebemos que ele é, ao mesmo tempo, algo que aparece, ou seja, um objeto no espaço, e algo que sentimos diretamente, como impulso, desejo e movimento. Essa experiência interior é a chave para entender a realidade. Por trás de toda a aparência, há uma força que quer, uma energia cega que se manifesta em todos os seres. Essa é a vontade de viver. A vontade, porém, é irracional. Ela não tem propósito moral, não busca a felicidade nem o bem. Ela apenas quer continuar querendo, reproduzindo-se em infinitas formas e seres. Cada indivíduo é apenas uma expressão momentânea dessa vontade cósmica, e por isso mesmo está condenado a desejar. E desejar, para Schopenhauer, é sofrer. O sofrimento nasce da falta, e toda vontade é falta. Enquanto desejamos algo, sentimos a dor da carência. Quando conseguimos o que queremos, o prazer é breve e logo a vontade renasce sob outra forma. Assim, a vida se torna um ciclo interminável entre dor e tédio. Sofremos quando desejamos e nos entediamos quando não temos mais o que desejar. Entre esses dois polos, o prazer é apenas um alívio passageiro, uma suspensão momentânea da dor, como o intervalo entre duas notas dissonantes. Schopenhauer descreve esse movimento com uma frieza quase matemática. A vida oscila como um pêndulo entre o sofrimento e o tédio. Aqui vale ressaltar que o pessimismo dele não é apenas psicológico, é metafísico. Não é que a vida humana seja difícil ou injusta, é que a própria estrutura da existência é sofrimento. Tudo o que existe luta, compete, consome e é consumido. As plantas disputam luz, os animais devoram uns aos outros, os humanos se movem por ambição, medo e desejo. A natureza inteira é um campo de guerra, onde cada ser vive às custas da dor do outro. E mesmo quando não há inimigos externos, o ser humano é atormentado pelo próprio querer, que nunca se satisfaz. O resultado é uma existência que, no fundo, é vontade em agonia. É por isso que Schopenhauer considera o otimismo uma ilusão perigosa. As religiões e as filosofias que prometem uma felicidade duradoura seriam apenas anestésicos mentais diante de uma verdade insuportável. O mundo é sofrimento, e não há redenção nele. O prazer é exceção, a dor, regra. A alegria é a pausa entre duas tristezas, e toda tentativa de dar sentido à vida é, na verdade, uma tentativa de não encarar o absurdo de existir. Porém, curiosamente, essa visão sombria não leva Schopenhauer ao niilismo puro. Ao contrário, ele abre caminho para uma ética da lucidez e da compaixão.
Ele percebe que, se todo ser sofre, então há entre todos nós uma ligação profunda. O outro não é uma ameaça ou um competidor, mas um reflexo da mesma dor que me habita. A verdadeira moral, portanto, não nasce da razão nem de mandamentos religiosos, mas de uma empatia metafísica, o reconhecimento intuitivo de que o sofrimento do outro é essencialmente o meu. Portanto, a compaixão é a única base legítima da moralidade. Essa compaixão, para Schopenhauer, não é sentimentalismo, ela é uma forma de negação parcial da vontade. Quando ajudo alguém, quando me solidarizo com a dor de outro ser, deixo momentaneamente de agir em função do meu próprio interesse. Por um instante, a vontade perde força e surge algo novo, um estado de consciência que não quer nada, apenas compreende. Esse mesmo estado pode ser alcançado pela arte. A arte é o refúgio privilegiado contra o sofrimento do mundo. Quando contemplamos uma pintura, uma paisagem ou uma sinfonia, esquecemos por alguns segundos a cadeia infinita dos desejos. Não queremos e nem tememos nada, apenas observamos. Nesse instante, a vontade se cala e o sujeito deixa de ser um indivíduo que sofre para se tornar a pura consciência do belo. Por isso, Schopenhauer chama a arte de redenção estética. Ela suspende temporariamente o tormento do querer. Porém, ele sabia que essa suspensão é frágil. Logo após o encanto, a vontade desperta de novo, e com ela, o sofrimento. A libertação completa exigiria algo muito mais radical, a negação da vontade de viver. Isso não significa desejar a própria morte, porque o suicídio, paradoxalmente, é uma afirmação da vontade, uma tentativa de escapar do sofrimento, preservando o desejo de não sofrer. Negar a vontade é algo mais profundo. É um estado de desapego total, semelhante ao que as tradições orientais chamam de nirvana. É o ponto em que o indivíduo deixa de querer existir e, portanto, deixa de sofrer. Para Schopenhauer, esse seria o caminho da sabedoria, mas é um caminho quase inatingível, reservado a poucos que conseguem transcender o impulso vital. Essa afinidade entre Schopenhauer e o budismo é notável. Ambos veem o sofrimento como consequência do desejo e a paz como resultado da renúncia. Mas enquanto o budismo propõe um caminho prático de libertação, como meditação, compaixão, desapego, Schopenhauer descreve essa libertação mais como um ideal estético e ético do que como uma técnica de vida. Ele reconhece a beleza da serenidade, mas sabe que para a maioria das pessoas, o querer é mais forte que a razão. Mesmo quando tentamos negar a vontade, fazemos isso por vontade, e assim o ciclo se fecha novamente. Talvez esse seja o ponto mais trágico e, ao mesmo tempo, mais lúcido de sua filosofia. A percepção de que não há como escapar do sofrimento sem também abrir mão da vida. O querer é o motor da existência, mas é também o seu fardo. Sem ele não há dor, mas também não há arte, amor nem consciência. Schopenhauer não ignora essa contradição, ele a aceita como o preço da lucidez. Viver é desejar, e desejar é sofrer. Portanto, existir é aceitar o sofrimento como condição inevitável, sem a qual não haveria sequer o pensamento que busca compreendê-lo. E é exatamente aqui que a filosofia de Schopenhauer toca a modernidade com força surpreendente. Vivemos em um tempo em que o desejo é estimulado o tempo todo, pelas telas, pela publicidade, pelas promessas de satisfação imediata. O sofrimento é visto como falha pessoal, como falta de produtividade ou de mentalidade positiva. Mas sob essa cultura da euforia é que se esconde a mesma verdade que Schopenhauer enunciou há 2 séculos. A infelicidade não é exceção, é regra. Quanto mais tentamos fugir da dor, mais nos tornamos prisioneiros dela, porque fugimos desejando fugir, e desejar é justamente o que nos aprisiona. A visão de Schopenhauer não é um convite ao desespero, mas à honestidade. Ele não oferece consolo, mas oferece clareza, e há algo de libertador nessa clareza. Reconhecer o sofrimento como parte da condição humana nos livra da necessidade de mascará-lo. Podemos então lidar com ele sem culpa, sem vergonha e talvez até com certa dignidade.
a dor deixa de ser inimiga e passa a ser uma professora silenciosa que nos lembra da fragilidade de tudo o que queremos. No fim das contas, o pessimismo de Schopenhauer é menos uma negação da vida e mais uma crítica à nossa ilusão sobre ela. Ele não diz que a existência é sem valor, diz apenas que ela não pode ser avaliada pelos padrões da felicidade. A vida, para ele, é um campo de forças que se afirmam e se negam sem cessar, e a consciência é o ponto onde essa luta se torna visível. Sofremos porque sabemos que sofremos, mas é justamente essa consciência que nos permite criar, amar e buscar sentido, ainda que ele não exista de forma objetiva. O sofrimento, paradoxalmente, é também o que nos torna humanos. Talvez a dor seja o preço da liberdade, o preço de sermos capazes de olhar para o mundo e perguntar por quê? Schopenhauer acreditava que essa lucidez é rara e cara, mas vale mais do que qualquer felicidade ilusória, porque o que ele realmente propõe não é desistir da vida, mas compreendê-la sem engano. E compreender o sofrimento é compreender a si mesmo, já que a vontade que nos move é a mesma que nos fere. Assim, quando olhamos para o mundo com olhos schopenhauerianos, não o vemos mais como um palco de injustiças a serem corrigidas, mas como um drama inevitável que pede compaixão. Podemos não ser capazes de eliminar a dor, mas podemos aprender a tratá-la com serenidade, a nossa e a dos outros. E talvez seja esse o máximo de redenção que a filosofia pode nos oferecer, não a promessa de felicidade, mas o convite à lucidez. No fim, o sofrimento é o preço de existir, mas é também o que dá profundidade à existência. Sem ele, não haveria busca, nem criação, nem pensamento. E se há um consolo possível na visão de Schopenhauer, ele está justamente aí, na possibilidade de transformar a dor em consciência. Porque compreender o sofrimento não o faz desaparecer, mas o torna suportável e, em certo sentido, significativo. Como o próprio filósofo escreveu, quem aprendeu a sofrer, aprendeu a viver.